Olá pessoal, sou o professor Roberto, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Instituições do Direito e nesse momento nós vamos falar sobre direito empresarial. Vamos trazer para vocês o conceito e as principais características das pessoas jurídicas, das empresas de uma forma geral. Quando a gente está falando, pessoal, de pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas são agrupamentos de pessoas, são reunião, é o acúmulo de pessoas que se unem. Quando eu estou falando pessoas, não pensem só pessoas humanas, mas podem ser pessoas jurídicas também. Então, é um agrupamento só de pessoas humanas, só de pessoas jurídicas, ou de pessoas jurídicas e pessoas humanas, tanto faz. Então, essas pessoas resolvem somar esforços para conseguir objetivos, pessoal, que sozinhas elas dificilmente conseguiriam. Então, são agrupamentos de pessoas a quem a lei outorga personalidade jurídica. O que é essa tal personalidade jurídica, pessoal? Personalidade jurídica é a aptidão que todo mundo tem de ser titular de direitos e deveres. Então vocês, por terem os direitos que vocês têm, por vocês terem os deveres que vocês têm, vocês estão dotados de personalidade jurídica. Então todo ser humano é. Mas nem sempre foi um consenso se as pessoas jurídicas teriam também essa característica de personalidade jurídica. Foi com a evolução do direito, então, que se entendeu que sim, que as pessoas jurídicas têm também essa personalidade jurídica. Tanto que vocês devem observar que quando uma empresa faz um contrato, a empresa faz o contrato em nome dela, a empresa, e não em nome dos sócios. Por que uma empresa faz o contrato em nome dela? Se a empresa não paga as obrigações, ela é acionada na justiça. Por que uma empresa é negativada no SPC e o Serasa? Porque ela, a empresa, tem as suas próprias obrigações que são diferentes das obrigações dos sócios. Os sócios têm as suas obrigações e a empresa tem as suas próprias. Então, os sócios têm as suas personalidades jurídicas e a empresa tem a sua personalidade jurídica também. Graças a essa figura, que nós estamos analisando, essa ficção da lei, que vê as pessoas jurídicas mais ou menos como uma pessoa humana para o exercício dos seus direitos e deveres. Então, pessoas jurídicas são agrupamentos de pessoas a quem a lei outorga essa personalidade jurídica para alcançar objetivos comuns, que é o que eu falei há pouco. São objetivos, pessoal, que se a gente não somasse esforços, não teria como alcançar. Vamos pensar, por exemplo, numa Petrobras que explora petróleo em águas profundas. Como é que uma pessoa sozinha ia conseguir esse objetivo? Não tem como. Só é possível explorar essas águas profundas porque um grupo grande de pessoas resolveu unir esforços, dinheiro, conhecimento, organização, materiais para que isso fosse alcançado. Então as pessoas jurídicas se justificam em razão disso, a necessidade que o ser humano tem de se organizar para alcançar objetivos maiores. Então, pessoal, se eu pudesse elencar duas principais razões para as pessoas jurídicas existirem, e na verdade dizer duas principais razões é uma simplificação extrema, porque existem centenas de motivos para as pessoas jurídicas existirem. Mas se eu pudesse sintetizar em dois motivos, eu diria para vocês, é a necessidade da existência dessa personalidade civil. Necessidade de você ter uma pessoa, que é a pessoa jurídica, com um patrimônio muito grande, para conseguir recursos, empréstimos, para alcançar esses objetivos que uma pessoa sozinha não conseguiria. E o segundo motivo, pessoal, é que a maioria dessas pessoas jurídicas tem uma separação patrimonial. Não são todas, tem várias exceções aqui de pessoas jurídicas que não têm separação patrimonial. Mas o que é essa separação patrimonial? Que o patrimônio da pessoa jurídica seja da pessoa jurídica e o patrimônio do sócio seja do sócio. Só para vocês entenderem a necessidade dessa separação patrimonial, imaginem vocês, imagine uma pessoa que tem lá seus 40, 50, 60 anos, que já trabalhou muito na vida, que tem um bom capital acumulado, e ela resolve montar uma empresa.
Mas se ela, por exemplo, ao montar a empresa não desse conta de pagar as dívidas da empresa, né? Porque coisas imprevistas acontecem, né? Coisas imprevisíveis acontecem com todo mundo. Se acontecesse dela não conseguir pagar as dívidas da empresa, a empresa que é titular não consegue pagar as dívidas. Se aquela pessoa tivesse que gastar todo o patrimônio acumulado durante a vida para pagar a dívida da pessoa jurídica, eu acho que isso seria um fator de grande desmotivação para ela fazer esse empreendimento. Então ela pensaria 10 vezes mais antes de montar uma empresa, antes de gerar impostos, empregos, ficaria muito arriscado para ela. Então essa possibilidade de separar o patrimônio da pessoa do sócio e da pessoa da empresa, e não só o patrimônio, mas também as dívidas, o que é dívida da empresa é da empresa e o sócio não tem nada a ver com isso. Essa possibilidade de separação, pessoal, é que realmente motiva as pessoas a criar uma pessoa jurídica. Essa garantia que se as coisas não derem certo, se ele for um bom administrador, mas às vezes as coisas não dão certo, as coisas mudam. Às vezes surge uma guerra aí e muda todo um cenário econômico, fatos absolutamente imprevisíveis. E aí então que ele não tenha que gastar todo o patrimônio acumulado durante a vida para arcar com as despesas da empresa. Que é a empresa que arque sozinha com essas despesas, e se acontecer, pessoal, se acontecer da empresa não ter recursos suficientes para honrar essas dívidas, que infelizmente os credores fiquem a ver navios mesmo. É melhor esse mal dos credores ficarem a ver navios do que a gente desmotivar uma sociedade a criar pessoas jurídicas, a empreender. Se a gente fosse sempre lá no patrimônio do sócio para pegar o necessário para pagar os credores, isso seria um desastre num país que pretende ser empreendedor. Tá bom? Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, chame o professor no Tira Dúvidas, que eu tenho certeza que ele vai ter bons argumentos aí para tentar convencer vocês a respeito da necessidade dessa separação patrimonial, ainda que muitas vezes isso lese alguns credores, mas é uma necessidade, tá bom? Então são as duas principais razões que eu traria aqui para vocês. Com essa separação patrimonial, olha só o que acontece. Antes da personalidade civil de ter essa separação patrimonial, as dívidas seriam todas dos sócios, né, das pessoas humanas. Depois que essa separação existe, pessoal, as dívidas são todas da pessoa jurídica. Ou seja, os sócios estão protegidos e não serão punidos por terem empreendido, por terem acreditado que poderiam gerar uma empresa de sucesso. Tá bom? Mas a gente não pode prejudicar essas pessoas, não, que elas são muito importantes para o país. Sobre os requisitos para se criar uma pessoa jurídica, os requisitos bem básicos, basicamente o Código Civil cita 4. Primeiro, a vontade, o desejo das pessoas de somarem esforços para criar uma pessoa jurídica. Depois que elas entram em acordo, que elas querem realmente montar a empresa, o segundo passo é assim, montar o regulamento, o regramento da empresa. Se essa empresa tem finalidade lucrativa, ela existe para gerar lucro para os sócios, então a gente faz um documento chamado contrato social. Se a empresa não tem aquela finalidade de lucro, ela tem uma finalidade educacional, recreativa, né, turística, então não é propriamente para gerar lucro, ela tem mais uma finalidade, como eu disse, social, ela tem um estatuto social, tá bom? Então, os principais documentos, o estatuto e o contrato social, depende se a empresa ela só existe, o principal objetivo dela é gerar lucro ou o principal objetivo dela é atender a um anseio social, uma educação, um esporte, qual que é o objetivo principal? Aí vocês vão entender qual o documento que deve ser feito. Depois que é feito o estatuto ou contrato social, precisa fazer o registro. E o que eu estou trazendo aqui, pessoal, é só uma regrinha que tem várias exceções. Mas, no geral, estatuto é registrado no cartório de títulos e documentos. Contrato social é na junta comercial do Estado. Então, no registro de empresas mercantis, né? Então, depende do documento, mas repito, tem várias exceções e muitas exceções.
Tem pessoas jurídicas, por exemplo, partidos políticos, não são registrados nem no cartório, nem na junta comercial. Um partido político registrado lá no Tribunal Superior Eleitoral. Se é uma sociedade de advogados, não é registrado nem em cartório, nem na junta. Uma sociedade de advogados é registrada na OAB e só na OAB. Então, tem muita exceção aqui. Eu estou dizendo assim só a regra porque o nosso tempo é curto, tá certo? Até escrevi aqui embaixo, ó, partidos políticos e sociedade de advogados. E o objetivo, lógico, pessoal, de toda pessoa jurídica tem que ser um objetivo lícito. Você não vai montar uma pessoa jurídica para explorar jogo do bicho, para vender órgãos humanos, né? Vender drogas. Isso não existe. Então o objetivo tem que ser lícito, não ofende a lei, nem a moral e os bons costumes. Se você for lá na junta comercial ou lá no cartório de títulos e documentos e pedir uma certidão dessa empresa, né, do estatuto, contrato social, das atas dessa empresa, isso é documento público, no mínimo, pessoal, no mínimo você vai ter essas informações. O nome, a finalidade da empresa, onde que é a sede, existe um tempo de duração ou se não existe, o fundo, qual que é o capital, se essa empresa tem um capital, aquele capital inicial, né, que ela foi criada, nome, individualização dos fundadores, quem são os diretores, como ela é administrada, quem é a pessoa que assina em nome da empresa, que representa a empresa, seja num processo judicial, seja num contrato, se o ato constitutivo, se aquele documento é reformável com relação à administração, será que a administração é fixa ou pode ser modificada? Não as pessoas sim, sempre são substituíveis, mas eu digo a forma de administração da empresa, será que pode mudar? Isso é muito importante para eu saber quando eu vou fazer um contrato com essa empresa e se puder mudar, como que pode? Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações. Lembra daquela questão que eu falei para vocês da separação patrimonial? Pois bem, pessoal, o que acontece? Eu expliquei para vocês que os sócios não respondem, em regra, pelas dívidas da pessoa jurídica. Então, patrimônio separado. Mas pode ser que, para dar mais credibilidade à empresa, os sócios queiram responder pelas dívidas. Fala assim, não, eu aceito responder pela empresa. E aí, se ele quiser, ele pode colocar uma responsabilidade, por exemplo, subsidiária. E o que é uma responsabilidade subsidiária? Primeiro, os credores vão atrás do patrimônio da empresa. Se a empresa não tiver patrimônio, aí que vai ser chamado o patrimônio dos sócios. Mas, repito, normalmente isso aqui é só se os sócios quiserem. E se os sócios quiserem, vocês podem ter certeza que é uma empresa que tem mais credibilidade aí, por exemplo, para pegar um empréstimo. As condições de extinção da pessoa jurídica, quando a pessoa jurídica for extinta, o que vai se fazer com o patrimônio, né? Então, todas essas informações aqui, no mínimo, vocês conseguem de todas as empresas, Então, os cartórios e a junta comercial existe justamente para isso, tá bom? Então, a gente vai encerrando essa nossa primeira parte aqui e temos a segunda aula logo a seguir, pessoal. Muito obrigado!